Então, sim. Bom, vamos lá. Boa tarde. O propósito desse nosso bate-papo aqui hoje é a gente voltar em alguns pontos específicos do projeto de criação da CBS. É um tema que a gente vem estudando, eu e Melina, desde que o projeto foi publicado. Participamos de um evento legal sobre o tema na BDF, né? Foi ótimo, com o Gustavo Brigagão e a Ana Carolina Monguilô. Tivemos a oportunidade de escrever um primeiro artigo sobre o tema que saiu no Jota. Foi legal o texto, teve muito feedback positivo, teve também algumas críticas e comentários. Em parte, alguns comentários a gente acredita que sejam razão aí talvez de uma má interpretação do que a gente escreveu, ou uma leitura apressada, né? A gente sabe que o dia de todo mundo está corrido. Então, a ideia desse bate-papo aqui de tarde, está gravando sexta-feira, dia 14, às 4h15 agora, vai. A ideia desse nosso bate-papo é a gente aprofundar um pouco mais e, de repente, explicar melhor a nossa ideia. É lógico que são ideias muito preliminares, o tema é novo, a gente não tem nenhuma pretensão de acertar o melhor caminho, né? Então, esse é um pouco o nosso propósito. Melina, quer falar alguma coisa de início? Bom, Sérgio, eu queria só agradecer pela oportunidade, tanto desse webinar, quanto pela satisfação de escrever com você esse artigo e analisar o projeto de lei da CBS. Eu acho que nós nos complementamos muito bem, porque você tem toda essa visão do sistema tributário nacional, da jurisprudência, dos conceitos que estão em discussão, consolidados ou ainda que precisam ser pacificados pelos tribunais, e eu já venho há muito tempo, já mais de 3 anos, estudando exclusivamente a questão do IVA, e é justamente o IVA, né, que o projeto se propõe a criar. Então, acho que foi uma boa complementação. Enfim, e queria te agradecer pela oportunidade, que bom, fico feliz que você tenha vindo para esse tema, porque senão a gente nunca ia ter a possibilidade de escrever ou dialogar, né, em alguma coisa, algum tema, porque eu praticamente só trabalho com isso e você já trabalha com várias outras coisas. Então, só para te agradecer e, enfim, a gente pode começar. Se for só um amador em IVA, então, estou aqui. Você tem razão, a gente realmente faz uma dupla muito boa aí. Bom, pessoal, a gente vai compartilhar uma apresentação que, de novo, assim, não é uma apresentação descritiva, né? A ideia aqui é só a gente levantar os temas, né? E, na verdade, esses temas são todos tópicos de um artigo que eu e Melina estamos fechando agora. Então, depois do primeiro artigo, a gente sentiu a necessidade de depurar um pouco mais o que a gente havia dito, né? Então, a gente está, nesse instante, trabalhando nesse artigo. Acho que a gente termina de revisar hoje, provavelmente semana que vem vai ser publicado. E eu acho que logo nesse primeiro tema, essa parceria, né, que a Melina falou, essa complementaridade entre nós vai ficar muito clara, né? Porque desde que veio a proposta da CBS, a gente percebe, né, e há um incômodo, porque se a gente puder voltar no tempo, né, pelo menos desde abril do ano passado, quando foi apresentado o projeto da PEC 45, né, se fala demais em IVA. Né? Melina tem tido um papel muito importante nisso, né, trazendo experiência internacional, explicando, né, como que os diferentes modelos de IVA funcionam, e depois ela vai poder falar mais e trazer toda essa experiência para nós. Ou seja, não há um modelo de IVA, há alguns modelos de IVA, e dependendo daquele onde você busca influência, né, os reflexos na legislação brasileira podem ser diferentes. Mas o fato é que a gente veio nessa discussão de reforma tributária com foco em ter um IVA, né? Na PEC 45, um IVA único, né? Na PEC 110 já não seria um IVA único, mas, ou seja, se discute muito a criação de um IVA. E aí nisso vem a CBS, que parece ser
algo no meio do caminho, né? De uma certa maneira, eu vejo a CBS como uma coisa meio passo atrás no debate de reforma tributária, porque, ou seja, a CBS ela é uma contribuição social lastreada no artigo 195 da Constituição. E aí, ao mesmo tempo, como o debate ele vinha sendo travado em cima de IVA, se tenta transformar a CBS, que é uma contribuição social com base no artigo 195, num IVA, ou em algo que tem a cara de IVA. Então, você põe uma camiseta numa contribuição social, escrito IVA, e pretende que uma contribuição social baseada no 195, inciso 1º, letra B, passe a se comportar como IVA. E isso é que eu acho que, de cara, é um pouco decepcionante, porque, vejam, se a premissa é que nós tenhamos um IVA federal, verdadeiro IVA, que pode, não, ou seja, não é uma contribuição social com camiseta de IVA, não um IVA federal, nos parece que o ponto de partida seria a criação desse IVA federal na Constituição. E aí, a partir de uma mudança na Constituição, com a atribuição de competência à União Federal para a instituição de um tributo nos moldes de um IVA, e aí, como Melina vai explicar melhor, a depender de qual modelo influenciaria essa criação, aí sim a gente conseguiria mover adiante e ter um tributo federal com cara, gosto, cheiro de IVA. A CBS, ela, a meu ver, ela enfrenta já de cara essa dificuldade de querer se vender como um IVA, sendo, na verdade, uma boa e velha contribuição social, como a gente teve PIS, COFINS, cumulativo, não cumulativo, fim social. É dessa matriz que vem a CBS. A CBS ela não vem nem da matriz dos nossos IVAs velhos, ela vem da matriz das contribuições de financiamento da Seguridade Social. Então, acho que um primeiro ponto, e eu vou já me conter por aqui, porque eu tenho certeza que Melina pode contribuir muito mais do que eu nesse debate, nessa análise. A CBS ela é um reflexo pobre do que pode ser um IVA, e no fundo, essa tentativa, de fazer uma contribuição social ter cara de um IVA, que eu não sei qual é a motivação, eu não sei se a motivação é uma pretensa efemeridade da CBS, que seria superada pelo IBS no momento futuro, ou se é só uma influência mesmo da equipe econômica que está trabalhando no projeto, essa coisa, não precisamos ter IVA é moderno e tal, então vamos dar cara de IVA para a CBS. Ou seja, qual é a motivação? Eu não sei bem. Mas, no fundo, essa tentativa de chamar a contribuição social de IVA, e isso está radicado no artigo 1º do projeto de lei, quando diz que a CBS incide sobre operações no mercado interno com bens e serviços. É uma distorção, não reflete o artigo 195 e tem potencial de gerar controvérsia. Melina, eu paro por aqui e queria muito ouvir você sobre esse ponto. Como que você vê essa questão, considerando os modelos de IVA? Bom, Sérgio, eu concordo com você. Quando eu li o projeto de lei, eu li o artigo 1º e justamente estava lá, como você falou, a CBS incide sobre operações com bens e serviços. E, de cara, eu já fiquei surpresa, porque eu olhei, nossa, antes de ler o artigo 2º, eu falei, nossa, como que a CBS pode incidir sobre operações com bens e serviços, sendo que a competência constitucional do 95 é receita ou faturamento. Então, assim, claro que eu vi ali, como você falou, uma materialidade, um fato gerador, digamos, de um IVA nos modelos internacionais, Então, a maioria dos IVAs, a grande maioria, justamente o desenho é feito com que a materialidade seja sobre operações com bens e serviços. É justamente o imposto sobre transações, quase unânime na literatura. Claro que a gente tem outros modelos que foram implementados por um número muito pequeno de
de experiências, né, no Japão, em alguns estados dos Estados Unidos. Nós tivemos essa experiência que eu já falo em seguida, mas 99,9% dos IVAs internacionais são IVAs, tal como o artigo 1º, incidente sobre operações com bens e serviços. Então, quando eu olhei o artigo 1º, eu olhei, nossa... E aí, seguindo na leitura, então a gente tem o artigo 2º, que justamente tenta realocar essa competência constitucional de incidir sobre o faturamento. Então, bom, antes disso, continuando no artigo 1º, eu entendo esse artigo 1º, e aí juntando com a exposição de motivos, que a intenção foi justamente você ter uma incidência limitada a receitas ou mesmo às operações de bens e serviços num molde amplo, né? A exposição de motivos fala e repete nos modelos internacionais com base ampla, um IVA amplo, etc. E lendo o artigo 1º, realmente é isso que faz nos modelos internacionais. Acontece que, quando eu li aquilo, eu entendi isso, né, a partir dessa experiência internacional, mas quem está muito ligado à experiência brasileira, as pessoas que ainda trabalham muito na chave dos impostos brasileiros e tributos brasileiros, começaram a indagar, cadê a alocação, cadê a cessão de direitos, cadê a base ampla que tanto se fala, se isso não está incluído? Porque justamente na interpretação dos tributos brasileiros, operações com bens e serviços não têm o mesmo significado que operações com bens e serviços têm internacionalmente nos modelos IVAs, né? Então, é muito importante explicar isso, porque justamente não tendo essas definições muito bem colocadas expressamente no projeto de lei, o resultado vai ser uma limitação, tanto pela interpretação jurisprudencial, quanto pela própria aplicação os contribuintes vão poder utilizar isso para limitar essa base ampla da CBS. Então, hoje, só para a gente fechar esse ponto, nos modelos internacionais, quando eles colocam operações com bens e serviços, se subentende ou tem expressamente nas leis, aqui a lei do Canadá é um exemplo disso, que operações com bens e serviços abarcam todo e qualquer negócio jurídico, independentemente da natureza, que tenham por objeto bens ou serviços. Então, uma locação é uma operação com bem. Uma cessão de direitos é uma operação com bem intangível, né? Direitos também tem essa questão do direito no Brasil não ser visto como um bem intangível. E na experiência internacional, direito é um bem intangível. Então, está dentro desse guarda-chuva de operações com bens e serviços, mas não é esse o entendimento atual da doutrina e jurisprudência brasileira. Então, se não houver um alargamento expressamente na lei do que vem a significar operações com bens e serviços, obviamente que a CBS já vai começar, né, caso se siga esse caminho de continuar colocando na lei operações com bens e serviços, a CBS vai ter sim a sua materialidade, a sua base de cálculo limitada por conta desse histórico da visão de operações com bens e serviços no Brasil, que é restrita à venda de mercadorias e serviços que não sejam vendas de mercadorias. Então, a locação, por exemplo, hoje em dia no Brasil, ela está nesse limbo, ela não é nem vista como operações com bens, porque operações com bens é só venda com mercadorias, nem é serviço, né? Nós temos a súmula 166 do STF justamente nesse sentido. Então, se a gente continuar nessa chave, a CBS vai ter sim a materialidade à base de cálculo limitada. Bom, então acho que a gente pode passar. Legal. Eu acho que esse é só um pontapé inicial para a gente pontuar que, assim, realmente para a gente conseguir ter um IVA padrão internacional, talvez a utilização da competência do artigo 195 não seja o melhor caminho. Bom, o nosso segundo tema é entrar um pouco mais no artigo 195.1b, né? E esse é um tema que é interessante, assim, desde que a gente publicou o artigo, né, e lá a gente manifestou a opinião de que a CBS que as contribuições do artigo 195.1 são tributos diretos, né? E isso, por ser talvez contraintuitivo,
gerou alguns comentários, tive a oportunidade de debater o assunto com amigos, com interlocutores qualificados, e eu acho que aqui há algumas objeções diferentes que a gente tem que levar em consideração, né? Primeiro, a objeção à classificação de tributos indiretos e indiretos. A gente sabe que é uma classificação economicamente questionável, né? Ou seja, princípio, em pessoa jurídica é centro de transferência de custo, ela paga um tributo, seja IPTU, seja PIS e COFINS, né? Seja, ela vai passar no preço desde que o preço aguente a transferência dos custos tributários, né? Então, que é uma discussão que a gente não vai ter hoje, né? Mas a boa parte do debate em torno lá da mudança de alíquota e do peso que a alíquota vai ter em alguns setores está relacionado a essa coisa, mas tu vai no preço, mas para ir no preço você tem que ter consumidor disposto a pagar, né, esse aumento de preço. Mas deixando de lado essa questão, né, a gente sabe que a classificação de tributos indiretos e indiretos é questionável. Por outro lado, é inegável que essa classificação ela é relevante para fins jurídicos no Brasil. A gente tem toneladas de jurisprudência sobre o tema, a gente tem toda a estrutura de repetição de indébito calcada na distinção entre tributos diretos e indiretos. Então, que essa questão é relevante, é a menor dúvida. E quando a gente analisa a diferença entre tributos diretos e indiretos, eu gosto muito de olhar para o fato gerador do tributo. O fato gerador no tributo considerado juridicamente indireto no Brasil, eles são fatos geradores circulatórios. A própria hipótese de incidência é uma atividade de circulação de produtos, bens, de produtos, mercadorias ou serviços. O tributo incide sobre a operação circulatória. As contribuições sociais não têm essa característica, nenhuma delas. Então, seja a contribuição social sobre o lucro, seja o PIS, seja a COFINS, não são tributos cujo fato gerador é circulatório. O fato gerador desses tributos é uma manifestação de riqueza da pessoa jurídica. O 195 ele não podia ser mais claro no caput, ele está tratando ali, no inciso 1º, da contribuição da pessoa jurídica para o financiamento da Seguridade Social. Então, aquilo, se depois vai no preço ou não vai no preço, isso não tem nada de tributário mais, isso é uma questão econômica. Mas, juridicamente, esse tributo é um tributo da pessoa jurídica. Tanto que, quando a gente olha a sistemática não cumulativa como está hoje, a pessoa jurídica paga PIS e COFINS, mesmo que ela não tenha operação nenhuma. Porque basta ela ter receita financeira para ela pagar PIS e COFINS. Eu já tive situação de cliente em recuperação judicial, em estado pré-falimentar, e que pagava PIS e COFINS sobre receita financeira, porque tinha receita financeira. Então, assim, a PIS e COFINS não são tributos circulatórios. Eles podem ser tributos cujo custo vai ser embutido no preço, mas isso não é jurídico, isso é econômico. Juridicamente, PIS e COFINS não são tributos circulatórios e, portanto, juridicamente, a CBS também não é um tributo circulatório. E por isso que causa tanto estranhamento o artigo 1º do projeto de lei, quando diz que a CBS incide sobre operações no mercado interno com bens e serviços, porque isso não é a incidência dela. A CBS, se ela está fundamentada na competência do artigo 195.1b, ela não pode incidir, ela não pode ter como fato gerador, como pressuposto de incidência, a realização de operações de circulação de bens e serviços. Então, eu acho que tem um segundo ponto aqui que está muito conectado ao primeiro, ou seja, se a gente quer ter um IVA efetivamente avançado, ou como se gosta muito de dizer por aí, um IVA moderno, IVA moderno requer uma reestruturação sistêmica. Eu não tenho como criar IVA moderno em cima da competência do 195.1b, que não foi pensado para isso. Então, eu acho que tem um segundo ponto que é muito conectado ao primeiro, que é o seguinte, e eu acho que, Melina, parte do que a gente tem tentado fazer é isso, Você consegue, olhando para o que é um IVA padrão,
tentar desenhar uma contribuição social o mais próximo o possível. Mas você tem que respeitar as limitações do artigo 195.1b. O artigo 195.1b dá competência para instituir contribuição social sobre receita e sobre faturamento. Qual é o fato gerador dessa contribuição? Oferir receita ou faturar. Quando você se afasta dessas materialidades que estão previstas na Constituição, a gente começa a ter essas dificuldades. Então, eu acho que esse é um segundo ponto importante, respeitar as limitações do 195.1b. Como é que você vê isso? Assim, e com essa materialidade estreita, a gente consegue aproximar e fazer algo que tenha pelo menos tem uma semelhança com o IVA? Bom, Sérgio, antes de responder a tua pergunta, só sobre a questão da repercussão econômica do tributo. Como você bem falou, todos os tributos, inclusive os diretos, renda, receita, qualquer tributo, obviamente, economicamente, pode ser repassado, incluído no custo do preço do produto, na prestação de serviço. Então, uma coisa é justamente a repercussão econômica, que pode ocorrer com qualquer tributo. E com relação a essa questão da diferenciação entre tributos diretos e indiretos, do ponto de vista jurídico, como que eu vejo isso, Então, por exemplo, o IVA sendo imposto indireto. Como que o IVA juridicamente se estrutura? O IVA então, tem fato gerador a operação. E aí, por que ele é indireto? Porque a pessoa que pratica o fato gerador, quem realiza a operação, é o fornecedor, ao fornecer uma mercadoria, por exemplo, ao adquirente. Então, a pessoa que realiza o fato gerador, o fornecedor, é diferente da pessoa que paga o tributo. Quem paga o tributo é o adquirente do produto com o preço, Então, há esse repasse, que é econômico e é jurídico, porque assim é estruturado o IVA juridicamente. Então, o adquirente, portanto, paga o preço, paga o tributo, e o fornecedor vai pegar esse valor que recolheu do adquirente, a título de tributo, e vai repassar aos cofres públicos. Então, é indireto justamente por conta disso, porque a pessoa que pratica o fato gerador e tem a responsabilidade de recolher aos cofres públicos é diferente da pessoa que efetivamente paga, desembolsa o tributo, que é normalmente o adquirente. E assim vai indo na cadeia até o consumidor final, que é quem por último vai sofrer o ônus econômico. Então, vejam que na perspectiva jurídica, não estou falando de perspectiva econômica, é assim que se estruturam os tributos, Quem pratica o fato gerador da operação é diferente da pessoa que paga. E isso, como você falou, é bem diferente no caso de tributação da renda e da receita, porque quem pratica o fato gerador, quem ofere receita, é a mesma pessoa que é obrigada a recolher e, apesar de poder passar o ônus econômico, juridicamente não está repassando ônus nenhum para nenhum terceiro, Sobre ela que pratica o fato gerador, ela que recolhe, ela que desembolsa o valor. Então, não há essa repercussão jurídica, de um terceiro tendo que arcar com o pagamento. É assim que eu vejo essa diferenciação do aspecto jurídico, não estou falando de aspecto econômico, não. E por isso que a CBS, por não ser um tributo sobre operações, mas sobre receita, e quem pratica o fato gerador é a pessoa jurídica, não é também, eu concordo com você, não é um tributo indireto, é um tributo direto. E eu acho que até Everardo Maciel, que também sempre tem falado isso, eu vejo há muito tempo que ele fala, não, PIS/COFINS não é um tributo indireto, é direto. Então, acho que a gente pode se aliar a ele. E com relação à sua pergunta, então, ok, então a CBS não pode ser um tributo sobre operações, não tem competência no 95, mas pode a CBS ainda assim ser um IVA, um tributo sobre o valor agregado? Como a gente colocou no artigo, eu acredito que sim. Por quê? Porque apesar da maioria dos IVAs, como eu falei, serem estruturados sobre operações, a gente tem um outro modelo de IVA, que é um IVA que é justamente o modelo que foi adotado no PIS/COFINS não cumulativo, em que o valor agregado, ele é um método, é considerado um método, Ele é calculado com base no método subtrativo,
que é base contra base. Então, você pega as receitas, o faturamento da pessoa jurídica e deduz as despesas, né, ligadas à atividade empresarial, por exemplo. Então, isso é também um método de calcular o valor agregado. E aí eu acredito que a CBS pode se aproximar ao IVA se adotar esse modelo, tal, de novo, repito, como a PIS e COFINS não cumulativo no modelo atual. Então, há sim esse outro método de calcular valor agregado que é possível ser aplicado num tributo sobre receita e, portanto, a CBS pode, se utilizar esse método, ainda assim ser uma contribuição sobre o valor agregado, né? Se nós considerarmos essa perspectiva de valor agregado como um método de cálculo da base de cálculo, da base de cálculo da contribuição. Então, é isso. Acho que até para complementar, né, e para ficar mais claro, eu acho essa questão, né? Se PIS e COFINS, e a gente está falando de PIS e COFINS, né, porque não existe CBS ainda, mas, por exemplo, se PIS e COFINS fossem tributos indiretos, a repetição do PIS e COFINS estaria sujeita ao artigo 166. E estando sujeita ao artigo 166, todo mundo que está na expectativa aí do julgamento do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS podia parar de festejar, porque teria que passar, né, quem teria direito de recuperar isso seria o consumidor final. Como eu até já vi, né, aqui e ali, alguns consumidores finais em determinados setores se animando, né? Vem cá, cadê meu PIS e COFINS? Não faz sentido nenhum. O consumidor final não tem direito ao crédito do ICMS no PIS e na COFINS, porque não é um tributo indireto, é um tributo direto. Quem suportou juridicamente aquele encargo financeiro, quem é contribuinte, né, do tributo é a empresa que pagou a contribuição. Então, o consumidor final tem direito algum, né? E eu acho que esse exemplo, né, que é muito vivo hoje em dia, ele deixa as coisas muito claras. É um tributo direto. Quem diz que é um tributo indireto tem que sustentar, por exemplo, que se aplica o artigo 166 do CTN, que no caso de repetição, quem tem direito a pegar de volta é o consumidor final, que aí entra na lógica de IVA que você estava explicando. Então, acho que esse ponto, para mim, ele é razoavelmente claro. E aí, chego, acho que no ponto principal, né, Melina? Porque, no fundo, e aí eu acho que vem um pouco dessa ciclotimia, né, dessa bipolaridade do PL, porque, de novo, sabe-se lá por qual razão se quis, né, manter o DNA de IVA, e não IVA sobre receita, de IVA raiz, né, de IVA operações, e aí vem esse artigo 1º, mas aí logo depois vem o artigo 2º e meio que descortina toda a questão, deixando claro que isso é uma contribuição sobre receita. Então, o artigo 2º vem claramente e diz, olha, o fato gerador é oferir receita bruta. O que gera, o que deixa esse parágrafo, esse artigo 1º boiando, tem um parênteses aqui, né? A gente ainda não chegou a escrever sobre CBS importação, mas isso tudo que a gente está dizendo aqui ainda gera esse conflito, né? A gente vai explorar isso melhor na sequência, porque a tributação na importação pelas contribuições sociais e a tributação nas operações internas tem fundamento constitucional diferente, são materialidades diferentes. Não dá para ser o mesmo tributo. Quando se criou PIS e COFINS importação, ao invés de simplesmente estabelecer uma nova incidência do PIS e da COFINS, isso não foi à toa. Foi porque simplesmente a materialidade na importação é outra. O 195, inciso 4, diz lá que você vai instituir um tributo sobre a importação de bens e serviços. Então, é outra materialidade. Não sei se é esse apego aí às operações, também não foi para poder botar tudo num saco só, mas é difícil. Me parece que deveriam ser duas contribuições. É difícil você reduzir isso numa contribuição só. Mas eu acho que é isso, né, Melina? Quando a gente olha o artigo 2º, é ok. Na verdade, isso é uma contribuição sobre receita bruta, isso não é uma contribuição sobre operações de bens e serviços. Fica esse artigo 1º, que gera dúvida, gera complexidade, não tem nenhuma. Eu estava conversando muito com um amigo ontem sobre o tema, e ele me dizia, mas e se for só operações? Eu dizia para ele, mas para quê? O que isso está
ajudando, ou seja, qual é a vantagem, né? Qual é o upside, né? O que vem de bom do artigo 1º? O artigo 1º não traz nada de bom. Ele só gera complexidade, né? Então, assim, olha, antes de eu entender se é possível acomodar isso de alguma forma, tem que me explicar para que serve, né? Se não só para dizer estamos na mesma página, é um IVA, está alinhado com o IBS, assim, ou seja, a não ser que seja para isso, para a campanha de marketing, mas eu ainda não consegui entender nenhuma razão prática concreta para se manter o artigo 1º. Não sei se você tem alguma visão diferente. No início, Sérgio, eu até tentei fazer uma ligação, né, achando que, bom, a interpretação deve ser, então, que incide sobre o faturamento, e aí para ter alguma ligação com o artigo 1º, que é, sobre a receita bruta de operações de bens e serviços. Acho que talvez seria a única forma de salvar o artigo 1º, seria você justamente fazer essa ligação. Então, só a receita bruta de operações e serviços. Mas daí, se essa for a interpretação, então não precisa a gente fazer remissão para o decreto-lei, como faz o artigo 2º. Então, ou a remissão é inútil, ou o artigo 1º não é inútil. E pelo que eu entendi de várias apresentações que eu vi da equipe econômica, a intenção é que não se faça essa ligação entre parágrafo 1º e 2º. Pelo que eu entendi, a receita bruta que se procura tributar como fato gerador é do decreto-lei, não é para fazer esse link com o artigo 1º, pelo que eu entendi das apresentações, obviamente. Então, assim, de modo que realmente o artigo 1º, então, fica sem nenhum sentido, a não ser justamente você introduzir conceitos de operações, bens e serviços num modelo internacional que não é o aplicado no Brasil, não é o visto no Brasil. Então, concordo com você, como a gente colocou no artigo, o artigo 1º só traz a possibilidade potencial de contencioso, de discussão, para que ele serve, para limitar a própria base da CBS, então é como se for um auto-boicote praticamente, porque se os tribunais aplicarem a interpretação atual do que é operação de bens e serviços com base no artigo 1º, a CBS vai ter a sua base, seu fato gerador amplamente limitado. Então, assim, de certa forma, esse artigo 1º está boicotando a própria CBS nesse sentido de que ela tenha uma base ampla. Então, essas minhas considerações. Acho que a própria equipe econômica, pelo que eu entendi, não faz esse link do artigo 1º com o artigo 2º. Então, eu acho que acho que você leva a gente agora para o ponto que a gente vem insistindo mais, né? Porque, bom, então acho que a gente já pode deixar primeiro ponto de sugestão, né? Então, o primeiro ponto de sugestão é eliminar o artigo 1º. Acho que o artigo 1º ele é inútil e ele gera muita confusão. E aí nós temos que assumir que a CBS é uma contribuição sobre receita. Do jeito que está lá, sobre receita bruta, né, que foi a expressão que o artigo 2º utilizou. E aí, eu concordo com o que você disse, assim, que essa inter-relação entre artigo 1º e artigo 2º, ou seja, ao estabelecer no artigo 2º que a contribuição incide sobre receita bruta nos moldes do artigo 12, né, no Decreto-Lei 1598, me parece que você pode tanto acabar tributando menos do que se queria, quanto você pode tributar mais do que se queria em algumas situações. Porque o artigo 12, ele lá nos seus 4 incisos, ele vai dizer, olha, é receita bruta a operação de venda de bens, em operações de conta própria, o resultado da prestação de serviço, o resultado das operações de conta alheia e, no final, a receita decorrente da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica. Se a gente olhar para os 3 primeiros incisos, esse é um bloco que está falando basicamente de venda de mercadoria e prestação de serviço. E aí é a boa e velha discussão que a gente tem sobre o que é mercadoria, o que é serviço. Então, com a locação pura e simples está dentro do 1º e do 2º, a receita financeira de instituições financeiras está ali dentro, ou seja, tem várias discussões de situações que estariam dentro ou fora. Essas são questões que dependem de posicionamento do Supremo
É verdade que o Supremo vem passando a régua nos casos tributários durante a pandemia, então pode ser que até a vacina não tenha mais caso pendente sobre direito tributário no Supremo, e aí a gente já tem a pauta para isso tudo, mas nas CNTP demoraria ainda para a gente ter definições. A gente tem conflitos entre estados e municípios que repercutem, né? Então, você estava falando dessa questão, por exemplo, da operação com intangíveis. É venda de mercadoria ou é prestação de serviço, né? Isso é uma discussão completamente aberta aqui dentro, nos debates envolvendo tributação de software, né, e outras questões relacionadas. Então, os primeiros 3 incisos, eles não trazem base ampla, a não ser que eu traga esses conceitos de operação com bens e serviços que não são conceitos enraizados por aqui. Mas se a gente não importar um conceito de operação com bens e serviços, de 1 a 3 não resolve. Aí a gente fica preso no 4, que tem essa redação confusa de atividade ou objeto principal da pessoa jurídica. Não é claro o que seja isso, não é claro o que o adjetivo principal qualifica. Se eu tenho uma receita operacional residual, está dentro ou está fora ali do inciso 4º. Então, se o inciso 4º é suficiente para eu alcançar tudo o que se pretenderia numa perspectiva de incidência ampla, a gente não tem certeza. E, inevitavelmente, os contribuintes vão desafiar, ou seja, vai ter contencioso em cima do inciso 4º. Agora, além disso, ele também pode, o inciso 4º, ele também abre a porta para se tributar mais do que se queria. Essa semana teve uma reportagem com vários especialistas relevantes comentando a questão da equivalência patrimonial, do JCP e tudo mais. Aí se diz, não, mas isso não é nosso interesse de tributar. Mas eu tenho a solução de consulta da COSIT dizendo que o JCP, quando é recebido por holding, aquele JCP é receita tributável por PIS e COFINS cumulativo, que é a mesma base da CBS. Ou seja, com fundamento no mesmo inciso 4º, eu tenho hoje uma manifestação formal vinculante para os auditores da Receita Federal dizendo que receita de JCP é a receita decorrente da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica no caso de holding. Aí a equipe econômica diz, mas na nossa intenção. Mas a gente não interpreta com base em intenção. A gente não interpreta com base em site. Autos de infração sobre CBS, se um dia a CBS vier a existir, vão aparecer daqui a 5, 6 anos. E depois vão ser julgados daqui a mais 5, 6 anos. Ou seja, isso é um horizonte de 10 anos na frente. Daqui a 10 anos ninguém queria saber quem é que pensou nesse assunto, o que se disse quando surgiu o projeto de lei. O que interessa é o texto. E aí, se está clara a intenção é que nós tenhamos uma contribuição sobre receita de atividades empresariais em sentido amplo, a gente tem que colocar isso no projeto de lei. Não tem por que usar esse conceito de receita bruta do artigo 12 como referência. Ele não adianta, ele não ajuda. Ou seja, é a questão só de botar no papel. Não é difícil. A gente está tentando, Melina? Estamos chegando aí à nossa sugestão. No próximo texto já vai vir uma sugestão inicial. Mas, ou seja, o projeto de lei tem que trazer o seu conceito de receita. E se vai chamar de bruta, se vai chamar de quadrada. Assim, eu não sou um sujeito muito preocupado em rótulos. A gente tem que atentar. A competência constitucional é receita ou faturamento. Tem que ser uma coisa ou outra. Se você quiser dar um qualificativo, eu não sei nem se eu daria, honestamente. Fico na dúvida. Isso é uma questão que a gente está conversando. Ou seja, a Constituição fala em receita, de repente usaria exatamente lá o que diz a Constituição. Mas o importante é, talvez, menos o nome que vai se dar e mais o conteúdo, como que você vai definir o alcance disso. Então, Melina, comenta um pouco essa discussão. Eu sei que a gente, nos últimos, pelo menos ontem, a gente trocou bastante mensagem aí tentando chegar a um conceito dessa materialidade tributável. Vamos até falar um pouco mais sobre isso no fim. Mas como é que você vê essa questão do artigo 12 e essa confusão toda aí que a gente está se metendo?
Bom, eu só tenho a concordar com você, e só o que eu tenho a mais para falar seria que se pretende ter uma base ampla, jamais pode vincular as receitas à atividade ou objeto principal, e aí interpretar, né, dar margem de interpretação de que há só atividades ligadas ao objeto pessoal, ao objeto social da empresa. Então, eu acredito que essa vinculação à principal, ao objeto social, isso não condiz com uma base ampla. Então, eu acredito que tenha muita margem aí para restrição da base, o que, de novo, não é a intenção do governo. Então, eu acredito e concordo, a gente colocou no texto, que o ideal seria justamente criar uma materialidade, uma base de cálculo expressa, sem fazer remissão a esse instrumento jurídico que já é controvertido. Então, concordo com você e só teria a acrescentar justamente para não fazer remissão a nada principal, a objeto social, porque o objetivo é tributar todo e qualquer resultado de atividade econômica, atividade empresarial, independentemente se for atividade principal ou não. Porque é isso, né, Melina? Eu acho que o objetivo está claro, né? E a gente em nenhum momento está questionando o objetivo. O objetivo é tributar todo e qualquer resultado do exercício da atividade empresarial e deixar de fora receitas decorrentes de atividades financeiras, de não financeiras, deixar de fora ganhos de capital. Ou seja, que o objetivo é esse, eu acho que está razoavelmente claro. Eu acho que o que está faltando, talvez, eu não sei, ingenuidade talvez seja uma palavra ruim, mas eu acho que o que a gente... talvez não seja nem ingenuidade, mas talvez um excesso de confiança, né? Um excesso de... Porque, no fundo, a gente sabe como se dá, né, o dia a dia, né? Quem vai aplicar esse negócio é o fiscal lá na ponta, né? Numa auditoria concreta na vida real de uma empresa, né? Então, ou seja, não adianta depois a gente pensar, mas não era isso que a gente queria, né? O que você queria deixa de ter relevância a partir do momento que a lei é publicada no Diário Oficial. A partir do momento que você tem lei publicada no Diário Oficial, o que vale é o que está escrito lá e como os diversos operadores, os diversos, né, atores desse processo vão se posicionar, né? Então, não dá para ter uma crença exacerbada no que se queria, no que se discutiu, na exposição de motivos. A exposição de motivos nem é tão clara assim, é bem superficial em relação a esse tema, né? Então, acho que realmente dá para melhorar. Sérgio, só antes de passar para o próximo tópico, e isso que você acabou de dizer, justamente a nossa intenção. Nossa intenção não é criticar pura e simplesmente, falar tá tudo errado. É justamente abrir os olhos e falar, olha, gente, se for desse jeito, a intenção inicial que vocês tiveram não vai se concretizar. Então, é justamente apontar essas questões para falar, olha, precisa ser modificada, alguma coisa precisa ser modificada nesse projeto de lei para que justamente na concretização da lei, na aplicação, na interpretação da lei, que a interpretação seja dada exatamente como foi a intenção de vocês. Então, esse é o nosso intuito com o artigo, não é pura e simplesmente criticar e falar que está tudo errado, é chamar a atenção para que justamente a intenção do governo se concretize da melhor forma possível, né? Então, eu queria ressaltar muito isso, porque eu acredito que teve uma repercussão um pouco errada nesse sentido, né? Que a gente estaria criticando, falando que é inconstitucional e bom... Não, é muito engraçado o que você está falando, porque ontem, né, me vi assim, você acha mesmo que é inconstitucional? Mas eu nunca disse que era completamente inconstitucional. Eu realmente acho que não há base para o artigo 1º na Constituição. Isso eu realmente acho. Se eu tenho uma convicção, é que a Constituição não permite uma contribuição social sobre operações com bens e serviços. Por outro lado, como eu não sou um tributarista formalista, eu passaria por cima disso e olharia só para o artigo 2º. Então, para mim, eu olharia essa lei como se o artigo 1º nunca existisse ou nunca tivesse existido e conseguiria olhar só para o 2º. O que a gente está chamando a atenção é que quando você tem o 1º e ele atua junto com o 2º, ele gera confusão e ele vai gerar a possibilidade de um litígio constitucional. Em
nenhum momento eu disse que o negócio era constitucional ou inconstitucional, nem você disse que era constitucional ou inconstitucional. Não falei isso nem em nenhum dos eventos que participei, nem escrevemos isso conjuntamente no nosso artigo. Quem sou eu para dizer isso? Quem vai dizer se o negócio é constitucional ou inconstitucional é o Supremo, se não tiver uma outra pandemia daqui a 30 anos. Então, sei lá, quem vai saber? Quem pode dizer de antemão, vaticinar é constitucional ou inconstitucional? Então, eu acho que o ponto nosso nunca foi de criar uma tese da inconstitucionalidade ou alardear uma inconstitucionalidade do texto. O que a gente está fazendo desde o início e continua fazendo agora é dizendo, olha, essa redação, a gente está falando só de 2 artigos. Essa redação ela é ruim por diversas razões. Ela tende a gerar contencioso nesse caso. Ela pode alcançar operações que você não gostaria, como está aqui no nosso item 5 já. A gente está falando, olha, não quero tributar a receita financeira, não quero tributar resultado do JCP. Eu tenho uma decisão da Receita Federal dizendo que JCP de holding é receita bruta com base no inciso 4º. Então, ou seja, o que vale mais? Perguntas e respostas ou decisão da COSIT? Eu fico ainda com decisão da COSIT. Então, eu acho que a questão é essa. Assim, o que a gente está fazendo aqui é tentando contribuir de alguma maneira. Não precisa, ninguém precisa ouvir, se quer ouvir as nossas contribuições, mas foi até um pouco do que eu coloquei quando divulguei essa nossa fala de ultíssima hora, de ontem de noite para hoje, e depois a gente divulgando esse nosso bate-papo. No fundo, o que a gente está fazendo aqui é na pretensão de termos um tributo que, uma vez editado, uma vez instituído, gere o mínimo de contencioso possível. É estranho esse negócio, porque a gente terminou o artigo dizendo, olha, a gente não sabemos se isso geraria efetivamente um reconhecimento de inconstitucionalidade. Mas se vai gerar contencioso, se pode gerar contencioso, a gente pode fazer diferente, por que não? Então, assim, eu acho que não vale a pena dobrar a aposta. O judiciário é uma caixinha de surpresa. Está aí o ICMS no PIS e COFINS para provar. Se eu tivesse acreditado nessa tese em algum momento na minha vida, talvez hoje eu estivesse aí esperando a transição para ficar rico. Eu nunca acreditei nesse negócio, uma tese que nunca fez sentido algum para mim. E, de repente, no auge de uma crise econômica, vai lá o Supremo e dá esse negócio. Ninguém sabe o que vai acontecer com essas teses uma vez que elas caiam no judiciário. Então, acho que é isso. E esse ponto que está aí, que eu acho que a gente pode até passar, porque a gente já falou, não deixa de ser isso. Ou seja, é possível que, do jeito que está, tribute menos, e é possível também que, do jeito que está, tribute mais. Então, por que não fazer? Por que não fazer diferente? Eu acho que esse que é o nosso grande ponto. Opa, peraí. Deixa eu voltar a isso. Esse outro ponto é interessante, Melina, porque a gente esse eu acho que é o mais esquizofrênico do projeto. Porque o negócio vai assim, não, eu sou base ampla, aí depois vai, sou conceito amplo de serviços. E aí, nem mesmo o PL acredita nisso. Porque se eu tenho um conceito amplo de serviços consagrado no PL, por que cargas d'água, o parágrafo 1º do artigo 61, quando trata da CBS importação de serviços, vem para dizer que se inclui no conceito de serviço as operações com bens ou direitos, ainda as operações de cessão e licenciamento de direitos, ainda que intangíveis. Não tem lógica interna, porque ou o conceito é amplo e eu não preciso de ter um dispositivo desse para ninguém, ou o conceito não é amplo e aí eu preciso definir e só está definido para um, e aí então tem que trazer aquele negócio e definir no primeiro também. Aí você discute, mas vem cá, e a locação? Não, a locação está prevista aí, porque locação é uma espécie de cessão de direito de uso. Peraí, mas eu até entendo, a locação é uma espécie... Agora, a locação é um contrato típico, seja a locação de bens móveis, seja a locação de bens imóveis. Você tratar a locação de forma ampla como cessão de direito de uso não tem nenhuma tradição, nenhuma raiz.
vai gerar contencioso, inevitavelmente, porque tem um contencioso da CBS importação, que a gente não está lidando ainda, que é inevitável, que é o conceito de serviço e o conceito de bens, porque o artigo 195, inciso 4º na Constituição, no caso da importação, fala explicitamente em bens e serviços. Não tem como fugir disso. Então, ok, essa briga não tem como fugir. Agora, se a ideia é tributar a locação, coloca a locação. Porque, não, porque para a gente estava muito claro que está dentro do conceito de. Não está muito claro, não está muito claro para ninguém. Na verdade, a percepção foi outra, deixaram a locação de fora. O que acontece com o afretamento de uma embarcação? É um contrato que gera valores muito consideráveis. Aí, além do contencioso que você já tem em relação à lei e à Constituição, você vai ter um outro, que é do próprio conceito da lei. Então, eu acho que você tem uma questão aí, que é essa contradição interna do próprio projeto. Eu sei que para você gera menos angústia essa questão de operações com bens, como você estava explicando no início, né, Melina? Dada essa influência dos IVAs internacionais olharem, né, tudo como operação com bens. Quer falar um pouco melhor sobre isso, para o pessoal entender? Eu acho que só tem um outro problema adicional nesse artigo 61, porque ele pode ser replicado, né, com base aí nas críticas que estão sendo levantadas, para o mercado interno. E então, o meu grande medo, e que eu já escrevi um artigo no Jota com relação ao IBS, mas se aplica aqui, é que o artigo 61 ele está equiparando a serviços o que atividades que são operações com bens. Ao meu ver, cessão, licenciamento de direito, inclusive intangíveis, isso daí é uma operação com bem, não é serviço. Então, está fazendo essa equiparação. Esse modelo, como eu expliquei nesse meu artigo, é um modelo do IVA europeu. O IVA europeu, justamente, ele faz isso. Ele divide o fato gerador em venda de mercadorias e tudo que não for venda de mercadorias de bem tangível passa para serviço. Eu acredito e venho defendendo que não é o modelo que deve ser adotado, essa equiparação, essa presunção, dentro de um modelo do IBS e muito menos dentro do modelo da CBS. Por quê? Porque justamente no Brasil a gente tem esse histórico, principalmente do STF, de que locação não é serviço e, ao meu ver, no modelo internacional, em outros modelos, fora o modelo do IVA europeu, só lembrando que o IVA europeu ele é antigo, essas regras nasceram num período em que não se falava em economia digital, foi uma forma de simplificar outras regras com relação ao local de ocorrência do fato gerador. Mas os IVAs mais modernos, né, como o Sérgio fez referência, como da Nova Zelândia, aqui do Canadá, não existe essa equiparação. Operação com bem, locação, como eu falei já no início, locação com bem é uma operação com bem. Uma cessão de direito, licenciamento de direito é uma operação com bem intangível. Não há essa equiparação. Então, eu acredito que esses modelos, esses IVAs mais modernos, de segunda geração, são mais apropriados para o conceito brasileiro, para se adaptar à jurisprudência brasileira, porque nós sabemos que o STF tem uma súmula, por mais que o STF tenha alargado muito nos últimos tempos o conceito de serviço para além de prestação de fazer, né? Nós temos vários casos nos últimos anos aí que alargaram essa conceituação que era muito arraigada inicialmente, mas a gente tem ainda uma súmula que, ao meu ver, está vigente, falando que locação de bens, pura e simplesmente, não é serviço. Então, ao você fazer essa equiparação, essa presunção de operações com bens a serviços, de novo, vai abrir margem para uma discussão desnecessária e uma limitação possível pelo STF da base da CBS. Para que fazer essa equiparação, sendo que não é preciso, sendo que você tem outro modelo, considera a locação como operação de bem, não precisa fazer equiparação. Nenhuma, não há essa necessidade. Então, eu tenho alertado para não se adotar esse modelo europeu, nem na CBS, nem no IBS, no possível IBS, porque a gente vai ter limitação pelo STF, possivelmente, da base de cálculo. Então, esse é o meu alerta, porque possivelmente pode haver uma replicação desse mesmo artigo no mercado interno, né, nas discussões do Congresso. Então, eu só deixo o meu recado que seria muito bom mudar essa conceituação de serviço. Acho que, no fundo, né, a explicação, me parece, para a existência do parágrafo 1º é exatamente a falta do inciso 4º, né?
para ir para a CBS importação, né? Então, no doméstico, se está confiando no inciso 4º do artigo 12 do Decreto-Lei para alcançar essas outras operações. Na importação, como você não tem como se valer de uma regra como aquela, e você está preso no serviço, eu acho que o parágrafo primeiro mostra que a confiança no conceito amplo de serviço não é tão grande assim. Então, olha só, a gente aqui não tem rede de proteção. E como não tem rede de proteção, escreve aí que está tudo dentro. Então, eu concordo contigo. Desde 2016, a gente começou a ter essa mudança mais clara, né, na jurisprudência do Supremo, que é algo em andamento, não é algo consolidado. Então, não dá para dizer que o Supremo mudou o conceito de serviço que foi estabelecido lá em 2001. E outro ponto, como você bem colocou, não está claro, de maneira alguma, qual vai ser a posição do Supremo quando o caso for uma locação pura e simples. Então, o que a gente está tratando até agora não são casos puros de locação. O último é um caso de contratos mistos. Agora, aquela situação da locação raiz, acho que ninguém pode dizer para onde o Supremo vai, se o Supremo vai reverter a súmula 31 quando chegar o momento de olhar uma locação pura e simples. Então, isso vai gerar potencial contencioso. Agora, por outro lado, a partir do momento que você migra na CBS para dizer que isso tudo é operação com bens, isso joga mais um molho, e ainda bem que a gente não tem que falar sobre isso agora, no conflito entre ISS e ICMS, que está exatamente calcado hoje nessa definição. Mas o que é isso? De quem é a competência para tributar uma operação com um intangível, por exemplo? Isso é um bem digital ou é um serviço? Então, realmente, não tem muito jeito. A CBS Importação ela vai pousar nesse debate todo, porque aí não tem como fugir, porque é a competência que a Constituição estabeleceu. Agora, por outro lado, e é o nosso alerta, e a única razão pela qual a gente está gastando tempo escrevendo artigo, fazendo debate online, se a gente não precisa incorporar essa discussão na CBS interna. É muito possível ter um tributo que nasça sem nenhuma discussão judicial no horizonte, que é a única coisa que a gente quer. Isso é tipo casamento, aquele eterno enquanto dure. Então, não dá para saber, a criatividade humana é grande. Com certeza, publicou a lei, vão ter mentes brilhantes buscando as brechas para poder questionar. Isso não tem jeito, isso é o jogo. O jogo se joga assim. Agora, você tem que largar no D0 com aquela convicção, de que, olha, não vejo nada. Pode ser que apareça, mas não vejo nada. E é isso que a gente está tentando provocar. Melina, eu sei que você tem hora, acho que a gente tem que avançar aqui para também não comprometer teu horário. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, só para a gente deixar muito claro o que a gente escreveu e o que a gente não escreveu. Em nenhum momento, nós defendemos que devesse ser tributado a receita total, como é hoje a base de cálculo, o fato gerador do PIS e COFINS não cumulativo. Então, embora tenha que se reconhecer que, sendo a competência do artigo 195.1b uma competência para um tributo direto que incide sobre receita, ela alcança a receita total. Então, você pode decidir tributar tudo. Isso realmente pode. A competência lá ela é ampla o suficiente. Quer tributar tudo? É possível tributar tudo. Porém, até nessa linha que eu e Melina adotamos, ou seja, vem cá, faz sentido aproximar do que seria um IVA, e tudo mais, não vejo nenhum problema. A gente está alinhado com a tentativa de trazer a hipótese de incidência para algo que alcance apenas as receitas decorrentes da atividade empresarial. O que a gente comentou no artigo anterior é que tem 3 formas de fazer isso. Você pode tentar fazer isso como fez o projeto de lei, em cima do artigo 12. Você pode fazer isso usando a experiência do PIS e COFINS não cumulativos, ou seja, partindo da receita total e tirando o que não tem que ser tributado, tirando o MEP, tirando o ganho de capital, tirando receita financeira. Só de tirar MEP, receita financeira e ganho de capital, você já resolve 95% dos problemas.
né? Então, o que a gente colocou no artigo era que talvez uma forma de se alcançar a receita das atividades empresariais de forma ampla, garantindo que nenhuma receita de atividade empresarial fique de fora, partir da receita total com ajustes pode ser um caminho que atinja o objetivo fim, que é esse, assegurar que toda receita de atividade empresarial seja tributada. Mas isso não significa que a gente estivesse defendendo um tributo sobre receita total, embora seja possível. Essa é uma decisão aí do legislador. Mas não foi o que nós defendemos. O que nós defendemos era se esse objetivo não seria melhor alcançado por esse caminho. Pessoalmente, aí a gente vai ouvir Melina na sequência, eu acho que isso é melhor do que o que está no projeto de lei. Não é o que a gente está trabalhando nesse novo artigo. Nós estamos trabalhando no nosso próprio conceito, na nossa própria definição, e aí, ou seja, o nosso modelo de preferido é que a lei traga uma definição própria, né, que deixe bem claro o que está sendo tributado. Então, para onde a gente está direcionando. Mas não é isso, Melina. Ou seja, a nossa proposta, o nosso artigo anterior, em nenhum momento disse tribute tudo. Não, realmente esse é o ponto que causou mais controvérsia, porque todo mundo veio me perguntar, mas vocês estão defendendo tributar a receita financeira? E está lá exatamente, né, excluindo as receitas financeiras, está escrito lá. Bom, então, assim, como o Sérgio falou, nunca foi a intenção foi justamente a partir do fato gerador que tem que ser a receita, a base de cálculo, ela pode ser construída de tal maneira para justamente abranger somente operações com bens e serviços, digamos assim, sem mencionar operações com bens e serviços, nesse sentido amplo, as atividades empresariais, as atividades econômicas. Então, a questão é como modelar a base de cálculo para chegar nesse resultado. E aí, uma das alternativas, como o Sérgio falou, é você tributa a receita total e exclui tudo que não for resultado de atividade econômica ou empresarial. Essa é uma estratégia. E aí, obviamente, surgiram muitas discussões e, enfim, muito do que se levantou foi o seguinte: se tributar a receita total, tal como hoje no PIS e COFINS, ainda assim gera muita controvérsia e potencial contencioso, no caso, por exemplo, de surgirem novas receitas que não são decorrentes de atividade empresarial e que, ao mesmo tempo, não foram excluídas expressamente. E aí abre o potencial para tributar essas receitas, quando, na verdade, a intenção não é tributar essas receitas. Um exemplo, justamente, num artigo da própria Vanessa, que ela publicou no Jota, são os montantes recuperados de investigação de corrupção, em que houve uma solução de consulta, etc., e se decidiu que seriam tributadas pelo PIS e COFINS. Então, essa estratégia há também potencial de criar controvérsias, obviamente, e é por isso, então, que a gente, nesse outro artigo, tendo em consideração isso, nós tentamos, então, colocar, bom, então, se a receita total também vai gerar controvérsia, então vamos criar um conceito, sugerir um conceito fechado do que seria receita, levando em consideração essa tributação só de atividade empresarial, o que a gente precisa colocar num conceito expresso, fechado, minucioso, que vai gerar o menos possível de controvérsia e margem para contencioso. Então, esse é o nosso próximo passo, né, Sérgio? Eu continuo achando que é possível a gente a gente conseguir fechar numa listagem não muito extensa, 4, 5, 6 itens no máximo, 99% das situações. Assim, o próprio PIS e COFINS não cumulativo, né, até ele voltar a incidir sobre receita financeira, era razoavelmente claro, né, sobre o que ele alcançava. E esse próprio caso da propina, né, pessoalmente, eu acho que a recuperação desses valores sequer é receita. Porque se é algo que a empresa oferiu, foi tributado e saiu dela por alguma ação de um agente interno, agindo de forma ilegítima, e esse dinheiro volta, isso é uma recomposição patrimonial, isso não é uma receita. Mas a Receita Federal disse que é.
Receita Federal também disse que JCP de holding é receita bruta para o artigo 2. Isso é difícil pautar sobre o que a Receita Federal disse, né? Essa questão é essa, ainda mais nesses casos que envolvem Operação Lava Jato, que a gente sabe que a Receita Federal só falta criar um tributo punitivo nessas situações. Então, acho que esse exemplo me movimenta pouco. Eu efetivamente concordo que é possível que no todo das situações alguma coisa acabe sendo tributada que não devia, mas se for entre isso e essa redação atual, não tem a menor dúvida que eu prefiro a receita total com deduções, nenhuma dúvida. Tá? Acho que vai ser muito mais claro, tendência de contencioso baixíssimo e eventualmente uma externalidade negativa de alguma coisa muito específica que não foi considerada. Agora, a gente está indo a nossa proposta, né, ainda inacabada, provavelmente publicada na próxima semana, né, de ter a nossa própria definição. Deixa você até comentar primeiro, Melina. Não, só ainda sobre esse ponto que nós estamos falando, até porque, pelo que eu vejo, eu estou também muito distante de toda essa discussão já há algum tempo, mas pelo que eu vejo contencioso e as discussões em torno da questão da receita total do PIS/COFINS não cumulativo, é muito mais, ao meu ver, justamente o que você falou, se o montante, a receita, realmente é uma receita. Então, todas essas discussões em termos de se a empresa incorreu a título definitivo ou não. Então, é muito mais esse tipo de discussão do que se a receita é ou não decorrente de atividade empresarial, de atividade operacional. Então, por isso que, efetivamente, uma lista assim, as discussões decorrentes é muito mais essa questão de caracterização de ser receita ou não, do que efetivamente delas serem ligadas ou não à atividade empresarial. Não, é isso. Eu acho que a gente seria capaz de produzir uma lista de exceções que deixaria a incidência razoavelmente blindada. Você tem total razão. A gente tem muito mais discussão de se é ou não receita, né? E a gente tem mais debate sobre relação entre o conceito contábil de receita e o conceito jurídico de receita, que é uma coisa que também o projeto não abordou. Isso é muito mais discutível do que qualquer outra coisa. Então, nesse aspecto, eu acho que se está trocando, né, uma materialidade razoavelmente segura, né, por algo que vai gerar controvérsia e tal. Eu acho que a gente tem todo interesse de que essas exceções sejam o mais abrangente possível. E tenho certeza que, num instante, a gente conseguiria, discutindo isso abertamente com o mercado, ver se alguma coisa significativa fica de fora, né? A partir do momento que você já tira a MEP, né? Você tira dividendo quando transita pelo resultado, você tira ganho de capital, você tira receita financeira. Só essas 4 categorias você já encaixa quase tudo aqui. Mas eu tenho um problema com perdão de dívida. Perdão de dívida dá dúvida. Perdão de dívida dá dúvida. E não necessariamente eu encaixo aqui. É receita financeira, não é receita financeira? De repente coloca lá, perdão de dívida, 5, item número 5. Sei lá, pode ser que tenha mais 1, 2, mas eu confesso que eu tenho dificuldade, assim, na primeira vista, de enumerar situações. Acho que seria difícil passar pelo Congresso propina. Dizer, não, se eu recebo de volta uma propina e tal, acho que aí a questão é muito mais a discussão de se é ou não receita, de volta ao debate, né? Ou seja, de onde veio esse dinheiro? Não, no dinheiro que entrou na empresa, eu consigo mostrar, mas eu não tenho tracking nenhum, é uma grana que está voltando. Aí tem que entender qual é a natureza disso. Isso vai variar realmente caso a caso. E aí, Melina, acho que a gente nem precisa, acho que nem é o momento da gente apresentar o texto, né? A gente não fechou ainda o texto da proposta, estamos trabalhando nisso. Só que a gente escreveu, né? Se vão aceitar publicar, a gente não sabe ainda, né? Sempre me coloco na posição, né? A gente vai mandar para publicarem. Se ninguém quiser publicar, a gente põe no LinkedIn da vida e segue a vida. Então, a gente está fazendo um texto que tem essa estrutura que a gente seguiu hoje, né, explicitando melhor os nossos pontos. Na verdade, a gente escreveu um texto sobre base de cálculo.
né, a gente estava escrevendo mais sobre base de cálculo, né, e aí, né, diante ainda de a gente talvez perceber que, né, o nosso primeiro texto ainda não tinha sido absorvido, pelo menos com o que a gente acha que disse, né, assim, vamos voltar no primeiro texto. Então, a gente está escrevendo um texto, fechando um texto que tem exatamente essa estrutura, e que termina com a nossa proposta, né, reiterando o que a gente disse: olha, isso não é bem um IVA, que não significa que a gente não possa se esforçar para que seja mais parecido possível com um. A gente tem que respeitar a competência do 195.1b, então isso é uma contribuição sobre receita, não é uma contribuição sobre operações circulatórias, não é uma contribuição sobre operações com bens e serviços, e a gente tem que definir o que é essa receita que é alcançada. Então, o que a gente está apresentando é uma sugestão de definição, né, que tem como premissa essa intenção declarada de só alcançar o resultado de atividades empresariais, porém alcançar tais resultados de forma absolutamente ampla, né, sem esses vácuos, né, como a gente tem aí o vácuo da alocação no ISS, né, desde 2001, ou seja, sem vácuos de incidência. E a gente está buscando isso, trazendo uma definição que descola completamente lá do artigo 12, inciso 4º, do artigo 12 do Decreto-Lei 1598, ou seja, a gente passaria a ter uma definição autônoma no projeto de lei em relação a esse tema. É isso, né, Melina? Basicamente, nossa... Essa nossa proposição de base de cálculo que a gente vai colocar no artigo, né, parte justamente desses pressupostos todos que a gente discutiu, que deveria ser abandonada toda e qualquer menção a operações com bens e serviços no mercado interno, justamente para evitar esse potencial de contencioso, de litígio, que esses termos só agregariam complexidade, não traz nada de vantagem para o desenho do tributo. E o outro pressuposto, então, é que dentro desse conceito que a base de cálculo seria construída de tal forma para justamente só abranger operações, só e amplamente abranger toda e qualquer operação das atividades empresariais, tal como é o intuito do governo. Então, nós estamos tentando, a partir desse intuito do governo, construir esse conceito a base de cálculo, o conceito de receita que deve ser utilizado de base de cálculo. E, por fim, um outro pressuposto é que deve ser eliminado, como o Sérgio falou, deve ser eliminada a referência, a menção ao Decreto-Lei 1598, por conta de todas essas problemáticas que a gente discutiu aqui. Então, com base nesses pressupostos, a gente estamos construindo, fechando essa sugestão de base de cálculo para a CBS, com base para que justamente evite toda essa controvérsia que a gente acabou de discutir. É isso, assim, no fundo, vou até parar nosso compartilhamento aqui. É interessante isso, né, Melina, porque a gente está aí esse tempo todo basicamente nesses dois artigos. A gente queria ter dado um passo adiante para falar mais de base de cálculo, e depois eu acho que vai ser muito interessante, né, usar toda essa tua experiência para a gente entrar na parte de não cumulatividade, né, porque, de novo, isso aí foi uma outra coisa mal compreendida, né, porque eu acho que num dos vídeos que eu gravei e postei no YouTube, né, eu falava, olha, se pretende uma incidência ampla, mas o crédito está restrito a aquisições de bens e serviços. Aí você, não, mas a gente nunca quis restringir o crédito, mas eu não estou questionando a sua intenção, eu estou questionando o que está escrito no papel. Isso não é uma questão de intenção. A gente vem de uma experiência com PIS e COFINS que tudo que não está literalmente escrito no papel, a Receita Federal limita e diz lá que é com base no artigo 111 do CTN. Então, isso não né, ou seja, não é que a gente quer levantar problema, a gente vive os problemas. Não dá para ter uma regra de crédito que não reflita no papel, literalmente, explicitamente, em toda a sua amplitude, o crédito que o contribuinte tem direito a tomar. Então, assim, não dá para eu ter uma regra de crédito que fala que é o crédito na aquisição de bens e serviços, porque eu pensei que era amplo. Não, tem que estar dito lá que eu tenho direito. Se quer incidir sobre locação, tem que dizer lá que ou vai ter uma redação muito simples dizendo, olha,
sempre que vier destacado CBS, você tem direito a crédito CBS, todo gasto, né, toda despesa, né, que tem a incidência de CBS vai gerar direito a crédito. A gente nem entramos nessa discussão ainda, mas, ou seja, o ponto, né, não é procurar cabelo em ovo, né, é que a gente vive num ovo cabeludo. Né, é isso, assim, a gente vive um ovo cabeludo e a gente sabe, né, exatamente o que acontece depois que o texto está aí. A quantidade de situações em que se nega crédito, não porque não é insumo, não é essencial, não é necessário, mas porque não é bem ou serviço, que é a expressão que está lá no artigo 3º, é um monte. Na verdade, não, isso aí você não tem direito a crédito, porque isso não é bem ou serviço, e o inciso fala em bem ou serviço. Então, não dá para eternalizar esse tipo de situação. A gente tem que ter muito cuidado na redação e volto a dizer, já na minha palavra final, volto a dizer, assim, a única razão de a gente estar perdendo aqui uma tarde de sexta-feira, que a gente certamente tinha mais o que fazer, é que a gente, inclusive terminar o artigo, né, que está parado aqui, porque a gente está falando, é simplesmente contribuir, né? E, de novo, deixar claro que a finalidade é essa, contribuir para que a gente tenha se for para ter uma CBS, eu sou cético ainda, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a gente está discutindo isso aqui como a gente poderia estar discutindo, né, se a gente gosta mais de Branca de Neve ou Bela e a Fera. Assim. Acho que a gente está no mundo das fábulas. Eu não acho que vai acontecer. Pode ser que eu me surpreenda, né? E é bom ter surpresas na vida, mas eu continuo achando que não vai acontecer. Mas a gente só está fazendo isso aqui porque, se na eventualidade de acontecer, a gente tenha uma largada com um tributo novo sem previsão de contencioso no horizonte. Que ele venha, se tiver que vir, da inteligência dos nossos advogados, né, capacitados, né, muito bem preparados, né, muito combativos, mas que ele não venha de defeitos na redação do texto. Essa é a única razão, né, pela qual, nessa sexta-feira, dia 14 de agosto, né, razoavelmente nublado aqui no Rio de Janeiro, né, um tempo intermediário, eu esqueci de usar a minha webcam, que é melhorzinha, estou na câmera do computador, então eu também estou meio nublado aqui. Você vê a diferença, né, da imagem de Melina, ótima, clara, minha imagem aqui num fog londrino. Mas é isso, Melina. De minha parte, foi um prazer enorme a gente bater esse papo aqui. Espero que, de alguma maneira, fique mais claro o que a gente vem dizendo e que a gente consiga terminar o texto, está enorme. Vamos ver se a gente consegue reduzir ele também, para o pessoal não chiar muito quando a gente mandar. Quem nos assistiu ao vivo, obrigado, foi um prazer. E quem não vai nos assistir depois também, obrigado pelo tempo de vocês, é sempre uma satisfação. Melina, suas palavras finais. Queria reiterar novamente que a nossa intenção é justamente a melhor possível de contribuir para o debate e fazer com que a redação final e que vai ser aprovada, eu sou otimista, eu já sou o oposto do Sérgio, porque eu sou extremamente otimista, eu quero muito que a CBS seja aprovada já para começar alguma reforma tributária, porque senão as chances são grandes de a gente não ter nada por um bom tempo novamente, então eu quero ser muito otimista, mas obviamente que essas mudanças têm que ser feitas, o PL tem que ser trabalhado e nosso intuito aqui sempre foi abrir os olhos tanto da equipe econômica e agora do próprio Congresso, de que o PL tem que ser modificado para que não gere mais controvérsias que tem o potencial de limitar a CBS, de desvirtuar toda a intenção original do governo. Então, nós precisamos dessas mudanças e, por isso, a nossa motivação maior com o texto, com esse vídeo, com as discussões é essa. E aí quero agradecer imensamente ao Sérgio novamente, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para discutir, muita coisa para escrever e fico muito feliz com isso. E a todos que nos assistiram, a gente teve uma plateia aí com a Tatiana Piscitelli, com a Zabeta Macarini, com a Doris, então agradeço
imensamente com o Andrew, agradeço imensamente a todos que assistiram. E, bom, aí aqui tá um sol de 40 graus. Você tá assim, a sua tela é a otimista, né? A tela clara, né? Pois a minha tela é a pessimista, né? No ambiente nublado, né? Pô, mas tanto eu quanto você, a gente está com esse intuito de colaborar, de Exatamente. sugerir e de tentar melhorar na medida do possível. Então, acho que isso Maravilha. tem que ser a mensagem final. Beleza, galera. Foi ótimo. Helena, vamos terminar nosso texto. Tomara que esteja publicado semana que vem. E, de repente, depois vamos fazer mais eventos desse aí. Cada vez que a gente escrever, depois a gente explica para garantir que a gente está se fazendo entender. Isso mesmo. Beleza. Obrigada. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau.